Eu quero convidá-los a se colocarem de pé e nós vamos compartilhar o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, meus irmãos, nós vamos proceder a uma leitura alternada do verso 1 até o verso 28. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 28, iremos ler alternadamente. Este é o texto da instituição da Páscoa. E é importante nós lembrarmos, já foi lembrado na noite de hoje, e com muita propriedade pelas crianças, não é? Que bom, isso é maravilhoso, está resgatando o verdadeiro sentido da Páscoa. E nós vamos então lembrar nas palavras do texto bíblico, do texto sagrado, Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 28, meus amados, leiamos alternadamente a palavra do Senhor, que nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para comer, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será como memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis o estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós hoje santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará dele, exceto o que diz respeito ao cordeiro. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do primeiro mês.
por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pão levedado. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto teu estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus de amor, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai, render-te graças e louvores pela Tua benignidade para conosco e também, ó Deus, por estarmos aqui reunidos na Tua santa presença, na Tua casa de oração. Te agradecemos pelos louvores já entoados a Ti nesta noite, pelas orações já elevadas ao Senhor, ao trono da Tua graça, pelas leituras da Tua palavra. E rogamos nesta hora, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito no sentido de ministrar a Tua palavra em nós. Venha, Deus, ministrar a Tua palavra em nossos corações. Venha, Deus, nos edificar através da Tua palavra, da aplicação da Tua palavra em nós, para que possamos crescer cada vez mais na Tua graça e no Teu conhecimento. Ó Pai amado, que o Senhor nesta noite esteja transformando vidas para a glória do Teu santo nome. É assim que te pedimos nesta hora. Mobiliza toda a nossa atenção a Ti e somente a Ti. É assim que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Como já temos dito no início, irmãos, nos dias de hoje se faz necessário resgatarmos o verdadeiro sentido da Páscoa. Na verdade, o mundo lá fora sempre tem desconstruído aqueles valores do reino de Deus que, na verdade, tem sido transmitido ao povo em geral. É assim, por exemplo, na época natalina. No período que convencionou-se comemorar o Natal, nós sabemos que, ainda que venha a se falar proferir a palavra Natal, mas nós sabemos que, na verdade, o Natal que se é comemorado naquela época de fim de ano não é o Natal de Cristo. O Natal que as pessoas comemoram lá fora, na verdade, é um outro Natal e não o de Cristo, porque eles trocaram os verdadeiros símbolos do Natal por símbolos que o próprio ser humano, na verdade, colocou como realmente símbolos para o seu Natal. Como a árvore de Natal, por exemplo, como o Papai Noel e tantos outros símbolos do Natal, que não é o Natal verdadeiro de Cristo. E assim, naquela época, chamada época natalina, as pessoas vão assim comemorando aquele Natal tão distante do que é realmente o verdadeiro Natal. Da mesma forma, nesse período da Páscoa, esse período da Páscoa não é diferente. O mundo continua tentando desconstruir os valores do reino de Deus e distorcer aquela mensagem original realmente da Páscoa.
Desse período, nós já sabemos que muitas vezes é veiculado na mídia televisiva e demais mídias a ideia de que Páscoa tem que ter coelho, tem que ter chocolate, tem que ter ovos, tem que ter peixe e tem que ter tantas outras coisas que não estão realmente na palavra de Deus. É importante nós entendermos que é necessário resgatarmos o verdadeiro sentido da Páscoa. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a palavra de Deus, no texto que nós lemos, desse livro de Êxodo, que é o livro realmente da saída, da libertação do povo do Egito, do povo de Deus realmente que estava no Egito, nós podemos ver nesse capítulo que nós lemos, Deus instituindo a Páscoa. E essa é a verdadeira Páscoa. E essa é a Páscoa original. Essa é a Páscoa tal qual o próprio Deus orientou Moisés, o seu servo, para a instituir no meio do povo de Deus. Ainda naquele momento e instante em que o povo de Deus estava sob a escravidão egípcia. Na verdade, a Páscoa foi instituída por Moisés, na direção de Deus, logo após a ocorrência da 9ª praga e antes da 10ª praga acontecer. Entre a 9ª e a 10ª praga, Deus instituiu a Páscoa. E nós podemos ver de forma muito clara quais são os verdadeiros elementos da Páscoa. Nós podemos ver no texto que já lemos que o primeiro elemento e o elemento central da Páscoa era o cordeiro pascal. O cordeiro pascal que deveria ser morto para cada família, e como o texto diz, se uma família só não desse conta de comer o cordeiro, poderia chamar outra família, enfim, número de pessoas suficiente, mas em geral o cordeiro deveria ser para cada família. O cordeiro é o elemento central da Páscoa. Não só o cordeiro, mas o sangue do cordeiro, que deveria ser aspergido nas portas realmente das casas do povo de Israel. Na verdade, usava-se podemos dizer, um molho realmente de uma planta do isopo para aspergir realmente o sangue nas vergas das portas, ou seja, para que o anjo da morte, quando ali passasse, não entrasse naquela casa e passasse por sobre ela e fosse para a próxima casa, e se encontrasse novamente o sangue na forra da porta, ele iria novamente passar por sobre aquela e assim sucessivamente. Então, o cordeiro pascal é o elemento central, o sangue do cordeiro está bem relacionado, mas havia também os pães asmos, pães sem fermento, e o fermento aqui simboliza o pecado. E isso tudo vai ser explicado de forma clara no Novo Testamento, o apóstolo Paulo explica isso realmente de forma muito clara. Havia também as ervas amargas, que simbolizavam exatamente o sofrimento do povo no Egito, naquele tempo de escravidão. Então esses eram os elementos principais da Páscoa: o cordeiro, o sangue, os pães asmos e as ervas amargas. Eram os elementos principais ali da Páscoa. Como o povo deveria então comer a Páscoa? Diz a palavra de Deus: lombos cingidos, ou seja, com roupas de viagem, prontos para sair, para realmente acontecer o êxodo, a libertação do Egito. Sandálias nos pés, cajado na mão, e isso apressadamente, porque logo que eles celebrassem a Páscoa, Deus mandaria a 10ª praga, e então eles iriam poder sair livremente do Egito. O significado da palavra Páscoa é passar sobre ou passar por cima. No verso 27 que nós lemos, diz realmente claramente isso. O verso 27 diz assim: respondereis, quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, verso 26. O 27 diz: respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou.
Então é passar sobre, passar por cima, não é? Simbolizando ou especificando o agir do anjo da morte, que passaria por sobre a casa do povo de Israel e não iria ferir o primogênito ali, porque ele havia visto o sangue na porta da casa dos filhos de Israel. Diante de tudo isso, meus irmãos, toda essa simbologia da Páscoa, todos esses elementos, toda essa maneira de celebrar a Páscoa, trazia consigo uma mensagem muito forte para o povo de Israel. E essa mensagem é que exatamente dava todo o significado da Páscoa para ele. Então nós podemos perguntar, qual, pois, então, o significado da Páscoa para o povo de Israel? Somente entendendo o contexto em que ela foi instituída, a Páscoa foi instituída, e entendendo a mensagem que ela trazia e o seu significado, é que iremos entender realmente a verdadeira Páscoa. O que significou de fato a Páscoa para o povo de Israel naquele momento? Significou 3 coisas basicamente, meus irmãos. Em primeiro lugar, a Páscoa para o povo de Israel significou libertação. Libertação porque logo após, como já falamos, logo após a celebração da Páscoa naquele momento, Deus enviaria a 10ª praga e então o povo sairia livre, como nós já sabemos no decorrer da história do relato bíblico. O povo sairia livre do Egito, como de fato aconteceu. E ao sair do Egito, na verdade, aquilo significava para eles libertação. Libertação do jugo do Egito, da égide realmente egípcia, da égide de Faraó. 430 anos, na verdade, já havia se passado ali, que o povo estava sobre o jugo de Faraó. Mas agora, logo após a celebração da Páscoa, logo após a ocorrência da 10ª praga, o povo estava livre e o êxodo de fato aconteceu. A Páscoa significava e significou para o povo de Israel, em primeiro lugar, libertação. Libertação do jugo do Egito, libertação de uma vida de escravidão. Mas também a Páscoa significou para aquele povo, irmãos, livramento. Mas livramento de quê? Livramento do juízo de Deus, irmãos, contra a idolatria egípcia. Perceba no versículo 12, e os irmãos podem manter aí a Bíblia aberta. O versículo 12 diz: porque naquela noite, o Senhor falando, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, ao celebrar a Páscoa, conforme realmente nos modos que Deus havia estabelecido através de Moisés, e ao aspergir o sangue do cordeiro nas vergas e nos umbrais das portas, ou seja, na forra das portas, então o povo estava ali livre do juízo de Deus, livre do anjo da morte. Então a Páscoa para eles significou libertação por um lado, mas também significou livramento por outro. Deus não iria executar o seu juízo sobre as famílias do povo de Israel, porque o povo havia celebrado a Páscoa e aspergido o sangue do cordeiro. A Páscoa significou para eles, então, libertação, mas também significou livramento. E, em terceiro lugar, irmãos, a Páscoa significou para o povo de Israel o início de uma nova realidade, de uma nova identidade, como nação do pacto. Significou realmente esse início, significou um novo tempo, o início de uma nova realidade, de uma nova identidade como nação do pacto. Porque nós sabemos que ao sair do Egito e depois de algum tempo, Deus estabelece o seu pacto ali no Sinai. Na verdade, irmãos, nós sabemos que o povo de Israel, ainda no Egito, não poderia ser denominado como uma nação. Ora, para ser realmente uma nação, é necessário ter uma cultura própria, ter uma língua própria, ter suas leis próprias, ter também o seu espaço geográfico próprio. Na verdade, o povo de Israel, enquanto ali no Egito, não tinha nada disso.
mas após a sua libertação, após o êxodo, depois de um tempo, o povo coloca os pés na terra prometida, e aí sim, naquele momento, o povo de Deus pode ser chamado de uma verdadeira nação, com sua cultura própria, com seus costumes próprios, com suas leis próprias, porque Deus concedeu a lei ou as leis a Moisés para ser observada pelo povo, e não somente as leis cerimoniais, as leis civis também, a lei moral. Deus concedeu ao povo, enfim, as leis para que o povo, para reger agora essa nova nação, o povo na terra prometida, conquistando a terra através e a partir de Josué, o povo agora tinha seu espaço geográfico próprio, enfim, aquela saída do Egito era o início de tudo isso. Como falamos, o início de uma nova realidade, o início de uma nova identidade pactual com Deus. Sabe, irmãos, tudo isso significou a Páscoa para o povo de Israel. Alguém pode perguntar, depois de tudo isso, e para nós hoje? Nós devemos celebrar a Páscoa hoje da mesma maneira? Nós devemos usar hoje os mesmos elementos, o cordeiro pascal, o sangue do cordeiro, os pães asmos, as ervas amargas. O que significa para nós hoje a Páscoa? Irmãos, para nós hoje a Páscoa tem o mesmo significado, mas do ponto de vista espiritual, porque a nossa Páscoa é o Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver nos evangelhos, João Batista, o precursor de Jesus Cristo, ao ver Jesus dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos ver também o apóstolo Paulo dizendo que Cristo é o nosso Cordeiro pascal. Então, na verdade, irmãos, a Páscoa, que é a festa mais antiga celebrada pelo povo de Israel, tinha como elemento central o cordeiro, e aquele cordeiro da Páscoa, irmãos, era exatamente um tipo de Cristo, um tipo da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. Assim como o cordeiro na Páscoa era sacrificado e morto, e o seu sangue vertido era aspergido nas portas das casas do povo de Israel, assim também Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado e morto, e o seu sangue derramado, meus amados irmãos, serviu para perdoar os nossos pecados. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Assim como para o povo de Israel, a Páscoa significou libertação, libertação do jugo do Egito, libertação da escravidão do Egito. Assim também a Páscoa para nós hoje, e lembrando que para nós hoje Jesus é a nossa Páscoa, significa também libertação. Através do sangue de Cristo derramado na cruz, Deus nos libertou do jugo do pecado, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz claramente, em Mateus capítulo 1, verso 21, o anjo ao anunciar sobre Jesus diz: Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele deixa claro que Jesus seria chamado exatamente Jesus, que significa Salvador, porque ele salvaria e veio para salvar o seu povo dos pecados do seu povo, para libertar o seu povo, meus amados, da escravidão dos pecados. Apocalipse 1,5 diz: pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E ainda o apóstolo João, nas suas epístolas, ele deixa claramente que o sangue de Jesus, diz claramente que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Sabe, irmãos, Jesus é a nossa Páscoa, e todo homem nasce debaixo do pecado, na condenação do pecado, mas aqueles que realmente já entenderam que Jesus é a nossa Páscoa, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e pela fé já se entregou a Cristo, então esse já realmente foi liberto da escravidão do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Somente assim poderemos obter o perdão dos nossos pecados, entendendo e compreendendo que Jesus é o Cordeiro Pascal, e só Ele tem o poder de nos perdoar.
A Páscoa significa para nós hoje também, assim como significou para o povo de Israel naquele momento, livramento, irmãos. Livramento do juízo de Deus. Assim como o povo estava recebendo livramento, o povo de Israel ainda no Egito, celebrando a Páscoa nos termos que Deus estabeleceu, aspergindo o sangue do cordeiro nas vergas e umbrais das portas, ou seja, nas forras das portas, assim como eles estavam recebendo livramento ali do juízo de Deus, assim também, irmãos, nós que já nos entregamos a Jesus pela fé, já o recebemos como nosso Senhor e Salvador, e tendo Ele como a nossa verdadeira Páscoa, nós também já temos recebido livramento e receberemos livramento do juízo de Deus. Do juízo de Deus que Deus executará nesse mundo, do juízo de Deus que Deus executará nessa terra. A Bíblia nos mostra, por exemplo, que na época e nos dias de Noé, Deus executou o seu juízo sobre aquela geração e mandou o dilúvio e dizimou realmente aquela geração por conta do pecado. A Bíblia nos mostra, por exemplo, que Deus também dizimou a população de Sodoma e Gomorra por conta dos seus pecados, exercendo ali o seu juízo, irmãos, sobre aquelas duas cidades. A Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, que Deus exatamente vai, e a Bíblia nos diz que Deus exatamente também vai exercer o seu juízo diante de toda a raça humana, sobre aqueles que não creram no seu Evangelho, que não creram no seu Filho Jesus, que não creram no Cordeiro Pascal que é Jesus Cristo, aqueles que quando Cristo voltar, realmente não tiver crido e acreditado, e não tiver exercido fé salvífica nele, esses sofrerão o juízo de Deus. A Bíblia fala que haverá, meus amados irmãos, o julgamento do Senhor, diante realmente do seu grande trono, em que toda a humanidade será julgada por Deus. E Deus exercerá e executará juízo sobre todos aqueles que morreram na condenação do pecado. Mas para aqueles que creram em Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus, para aqueles que creram em Jesus e em sua obra redentora ali na cruz, para aqueles que se lamentaram pelos seus pecados, arrependidos se entregaram a Jesus pela fé, para aqueles que realmente abraçaram a Jesus com toda a convicção de que Ele é de fato o nosso Cordeiro Pascal, para esses naquele dia haverá livramento, louvado seja o nome do Senhor. Então, a Páscoa significa para nós hoje aquilo que também significou para o povo de Israel no passado. Para nós hoje significa, do ponto de vista espiritual, significa para nós libertação em Cristo, significa para nós livramento em Cristo. Mas a Páscoa também, irmãos, significa para nós hoje, assim como significou para o povo de Israel, o início de uma nova realidade pactual com Deus, de uma nova identidade pactual com Deus. Significa para nós hoje o início de uma nova vida em Cristo Jesus. De forma tão clara, a Bíblia nos diz que nós somos novas criaturas em Cristo. Nós que já, repetindo, que já realmente cremos em Cristo, recebemos em nossas vidas pela fé. João diz no seu Evangelho, capítulo 1, versos 11 e 12, ele veio, se referindo a Jesus, o Cordeiro Pascal, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, ou de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então ele realça a fé. Na verdade, o apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. O elemento fé, a fé salvífica, tem que estar presente para que a salvação seja efetuada, para que o novo nascimento seja efetuado no ser humano. E quando isso acontece, a Bíblia diz que a partir de então, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas já se passaram, agora tudo se fez novo em nossas vidas. O Espírito Santo passou a habitar em nós, já nos regenerou, já realmente efetuou o novo nascimento, já nos levou a nos arrependermos dos nossos pecados, já nos deu a fé salvífica para crermos em Cristo para a vida eterna. Novas criaturas em Cristo, nova realidade, nova vida, louvado seja o nome do Senhor.
caminhando, na verdade, nessa terra, aguardando a terra prometida, que é a glória com Cristo. Sabe, irmãos, assim como significou para o povo de Israel essas três coisas, assim também, do ponto de vista espiritual, a Páscoa significa para nós hoje. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa foi celebrada numa sexta-feira. O Cordeiro foi imolado numa sexta-feira, no crepúsculo da tarde. Deus estabeleceu isso, deixando registrado na sua lei. Depois da saída do Egito, Deus realmente deu as leis a Moisés. E no livro de Levítico e também de Números, Deus registrou que esse sacrifício seria no crepúsculo da tarde. Jesus, como nosso Cordeiro Pascal, irmãos, ele exatamente morreu ali na cruz, no crepúsculo da tarde. De 12 horas a 15 horas da sexta-feira, a Bíblia nos diz que houve trevas sobre a terra, escuridão. E depois disso, das 15 horas às 18, nesse período aí, Cristo rendeu o seu espírito. Perceba que não foi a morte que veio e tragou a vida de Jesus. Foi Ele que rendeu o seu espírito. Foi Ele quem, podemos dizer, se doou e disse, como que dizendo, agora pode realmente me acometer a morte. Ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o horário em que Cristo fez isso, o período em que Ele fez isso, não o horário específico, em termos de horário, como já temos dito, provavelmente foi das 15 às 18, entre 15 e 18 horas que isso aconteceu. Mas o período foi exatamente no crepúsculo da tarde, porque aquele sacrifício que Deus exigia do povo, o sacrifício da Páscoa e o sacrifício do crepúsculo da tarde, era um tipo do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, irmãos, é o nosso Cordeiro Pascal. Não dá para celebrar a Páscoa hoje sem entender todas essas coisas. Não dá para celebrar a Páscoa hoje, meus amados irmãos, sem fazer de Cristo o nosso Cordeiro Pascal. Na verdade, nem precisamos celebrar a Páscoa nos moldes que ela foi instituída por Deus ali no Egito, porque Cristo já se fez sacrifício por nós. Foi exatamente na época da Páscoa que Cristo, era a sua última Páscoa aqui na terra, no seu ministério terreno, que Cristo instituiu a ceia do Senhor. Era época de Páscoa, mas Cristo instituiu a ceia do Senhor. E como Ele é o Cordeiro Pascal, como nós já temos dito aqui em outros momentos, então Ele, na verdade, foi sacrificado por nós. O seu sangue foi derramado e foi aspergido em nossas vidas, irmãos, aplicado em nós pela operação do Espírito Santo. Então ali, ao instituir a ceia do Senhor, Jesus parte o pão e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. O corpo de quem? Do Cordeiro Pascal, que é Jesus. E como na Páscoa o povo se alimentava da carne do Cordeiro, Cristo distribuiu o pão para que as pessoas, os apóstolos ali, comessem o pão. Porque aquele pão simbolizava o Cordeiro Pascal, que é Jesus. E assim como o seu sangue, o sangue do Cordeiro foi derramado e aspergido, Cristo também distribuiu o cálice para que eles também participassem, tivessem participação no cálice, que simbolizava o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, temos dito, já foi aplicado em nós, através da obra do Espírito Santo realizada em nossas vidas, naquele dia em que nascemos de novo, pela graça e misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, nós temos hoje que celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ao celebrar a ceia do Senhor, estamos celebrando a nossa Páscoa, que é Cristo. Não é necessário mais celebrarmos a Páscoa matando realmente o cordeiro, literalmente, aspergindo o seu sangue, nem com pães ásperos, nem ervas amargas. Não. Cristo já se fez sacrifício por nós de uma vez por todas. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos apenas agora celebrar a ceia do Senhor. E se lembrar, ao celebrar a ceia, se lembrar da morte de Cristo. Se lembrar que o Cordeiro Pascal já foi morto.
mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou, ele apareceu aos apóstolos, apareceu a 500 pessoas, ele deu a ordem, as ordens finais, que é a comissão da igreja, comissionou a igreja a ir pregar o seu evangelho a toda criatura. Ele voltou ao Pai e prometeu que um dia voltará para nos levar. É essa mensagem que devemos pregar a este mundo, para que o verdadeiro sentido da Páscoa seja resgatado e para que o mundo creia que Cristo, e somente Ele, é o Cordeiro Pascal. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.